Adiada a entrada de ajuda humanitária no território de Gaza. Israel ataca 100 vezes as áreas que têm civis e terroristas do Hamas. O conflito se espalha e provoca novas mortes de palestino da Cisjordânia. Revelado esquema de espionagem que funcionou durante o governo de Jair Bolsonaro. Presidente Lula veta parte do marco temporal das terras indígenas aprovado pelo Congresso. Argentinos vão às urnas no domingo para escolher novo presidente em clima de indecisão. Ladrão finge que é modelo para roubar loja na Polônia. E o aniversariante do dia é o Bolsa Família, que está completando 20 anos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os bombardeios israelenses no enclave palestino seguem a todo vapor. Na noite desta sexta-feira, mais de 100 ataques foram realizados. O Ministério da Defesa do país afirmou que o objetivo dos ataques é tirar as responsabilidades do Estado e criar um novo regime de segurança na faixa de Gaza. Os ataques na faixa de Gaza neutralizaram um esquadrão do Hamas e mataram um agente naval do grupo, Amjad Majed Muhammad. O exército israelense acredita que ele estava envolvido no ataque de 7 de outubro. As forças de defesa de Israel também realizaram a prisão de Hassan Youssef, o porta-voz do Hamas na Cisjordânia. Youssef é uma importante figura política palestina e foi preso pela acusação de agir em nome do Hamas. Os ataques têm afetado diretamente diversas esferas da vida no enclave. A escassez de combustível, água e eletricidade está deixando os hospitais em Gaza sem funcionar e, em alguns casos, fora de serviço. Segundo o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, mais de 60% das instalações de cuidados primários estão fechadas e os hospitais em Gaza estão à beira do colapso devido à falta de energia, medicamentos, equipamento e pessoal especializado. Mas, além dos ataques aéreos, as tropas israelenses estão cada vez mais preparadas para adentrar por terra a região. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou durante um encontro com a infantaria que as forças se organizassem para a ordem de entrar na região, embora não tenha dito quando a invasão deve acontecer. E essa etapa de incursão por terra faz parte das 3 que o país planeja para acabar com o Hamas. Gallant disse ainda que as 3 fases são basicamente como estão sendo feitas. Na primeira, com ataques aéreos e ofensiva por terra. Já na segunda, a ideia é combater os bolsões de resistência. E, por fim, a retirada das tropas e a criação de um novo regime de segurança no local. A ideia da criação desse regime, segundo Israel, iria trazer uma nova realidade para a segurança dos cidadãos israelenses. Mas, ao contrário do que muitos pensam, a ideia de Israel não é dominar a região. O ministro da Defesa de Israel afirmou que a incursão de tropas israelenses no enclave não será uma missão permanente e Israel não pretende ficar no território para sempre. Gallant disse ainda que as fases da ocupação a Gaza acontecerão de forma lenta e gradual. O ministério sabe que será difícil expulsar totalmente o Hamas, cujo braço político também governa o território desde 2007. 2 mulheres que estavam entre os 203 reféns do grupo terrorista Hamas foram liberadas no início da noite. Elas foram identificadas como Judith Haanan e sua filha Nathalie Haanan, que moram em Chicago. As 2 foram entregues às forças israelenses na fronteira da faixa de Gaza e foram encaminhadas a uma base militar.
O primeiro-ministro israelense disse que a mãe e a filha foram sequestradas pelo Hamas quando estavam visitando a mãe de Judite para a comemoração de um aniversário. Em nota, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agradeceu ao Catar e a Israel pela parceria para garantir a libertação das duas mulheres. 201 pessoas seguem como reféns. O governo de Israel afirmou ter informações de que a maioria das pessoas que foram feitas reféns pelo Hamas está viva. Mas os parentes de um brasileiro que tenta deixar a faixa de Gaza morreram em um bombardeio no norte do território. Hassan Rabeh disse que seu primo, a esposa e todos os filhos e netos do casal foram mortos ontem à noite após um ataque aéreo atingir o prédio onde viviam no norte do território. A embaixada brasileira confirmou as mortes, mas o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, disse que eles não tinham cidadania brasileira. Israel anunciou um plano de ação terrestre contra o Hamas e afirmou não ser responsável pelas vidas em Gaza. Também disse que vai evacuar a cidade de Kiryat Shimona, que fica próxima da fronteira com o Líbano, no norte do país. Mais de 20 mil pessoas vivem na cidade, que passa por um momento de tensão, principalmente por causa de ataques vindos do grupo armado Hezbollah. Os moradores da cidade foram encaminhados para casas bancadas pelo governo de Israel. O governo israelense não deu mais detalhes sobre o que motivou a criação do plano de evacuação. Apesar da guerra ter sido causada por ataques do Hamas, o grupo Hezbollah declarou apoio ao grupo terrorista com ataques a partir do Líbano. Por esse motivo, moradores de cidades da fronteira entre Israel e Líbano já haviam começado a deixar suas casas nos últimos dias, principalmente por medo de um agravamento e surgimento de uma nova frente no conflito. Nesta sexta-feira, Israel também ampliou seus ataques na faixa de Gaza e anunciou a criação de um plano dividido em 3 etapas para destruir o Hamas. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa do país. De acordo com a pasta, Israel ainda está no primeiro estágio da estratégia, que inclui ataques e que, mais tarde, terá manobras terrestres com o objetivo de neutralizar terroristas e destruir a infraestrutura do Hamas. Já a segunda fase, intermediária, vai requerer operações de intensidade menor, com o objetivo de eliminar barreiras de resistência. E a terceira e última fase contará com a remoção da responsabilidade de Israel pela vida na faixa de Gaza e o estabelecimento de uma nova realidade de segurança para os cidadãos de Israel. Tel Aviv controla 90% das fronteiras de Gaza e o Egito bloqueia os outros 10%. Nas últimas horas, os ataques militares ficaram mais fortes. Em Gaza, as forças de defesa de Israel disseram ter bombardeado 100 posições ligadas ao Hamas. Até mesmo uma igreja foi atingida. O edifício abrigava centenas de refugiados, tanto cristãos quanto muçulmanos. Nesta sexta-feira, os moradores da região de Al-Zar, ao sul da capital, receberam uma mensagem em seus telefones para deixar imediatamente o local. 10 minutos depois, drones atacaram alguns edifícios e um bairro inteiro foi ao chão. Na fronteira sul de Gaza, a expectativa é de que comboios com ajuda humanitária entrem no território vindos do Egito, mas não há previsão de saída para ninguém ainda. De olho nessa situação, os Estados Unidos enviaram seu mais poderoso porta-aviões para a região, como um sinal para que Teherã fique fora da crise, sugerindo também poder atacar o Hezbollah. Por sua vez, a Rússia deslocou patrulhas de caças com mísseis hipersônicos com alcance para atingir os navios americanos. Após os últimos desdobramentos do confronto, diversos países pediram para que seus cidadãos deixem a região. Hoje, a Rússia fez contato com o Hamas para soltar os reféns russos em poder dos terroristas. Em meio à guerra no Oriente Médio, aplicativos de celular ajudam a proteger cidadãos em Israel. A tecnologia emite alertas em caso de bombardeios.
A repórter Maria Clara Leite conversou com o fundador de um grupo de tecnologia que explica como funciona o sistema. João Colette, fundador de um grupo de tecnologia e marketing, falando então sobre o aplicativo de alertas em Israel. São vários os aplicativos, né, João? Mas as pessoas têm baixado um específico, que é um aplicativo oficial vinculado ao Sistema Nacional de Segurança. Qual é o nome desse aplicativo? Perfeito, é o Homefront Command, né, que é o aplicativo direto e oficial linkado ao órgão do governo de Israel, com foco na defesa da população civil. Se tornou o app mais baixado ali em Israel desde o último domingo 8 de outubro, juntamente com o Telegram, que é o segundo app mais baixado, que para quem não conhece, é como se fosse um WhatsApp ali em termos de comunicação para o próprio povo poder se entender ali, se comunicar de uma maneira mais centralizada, tá? Como que funciona, né, esse aplicativo? Ele provê alertas, diretrizes, informações de defesa para salvar vidas de acordo com a localização do usuário. Ele já não toca no país inteiro, né? A partir do momento que o míssil é avistado, toca um alerta local ali junto com a sirene e permite o quê? Que você se comunique com a linha de frente. Ele está disponível em hebraico, árabe, russo e inglês. Toca esse alarme, né, esse alerta vermelho. A partir disso, o cidadão ele tem 2 minutos para entrar no bunker, descer ali do prédio e se fechar ali enquanto o alerta não até o sistema comprovar, né? Qual que é a assertividade desse sistema antimíssil de Israel? De 90% a 97%. Então, como tudo, claro que sempre pode falhar. Aquilo que o Domo de Ferro reserva de informação, o aplicativo também tem. Totalmente. O mais rápido em tempo real, atualizado segunda a segunda, né? E para a gente entender o que é o Domo de Ferro, né? O Domo de Ferro é esse sistema antimíssil de Israel. Ele defende a curta distância, que quando a gente está falando desse tipo de alarme é 70 quilômetros, e tem o de média e longa, que ainda não foi finalizado pelo governo. Só que esse sistema ele tem o quê? Uma limitação. Então, se você sobrecarregar, e obviamente alguns vão passar, e foi isso que aconteceu nessa alta sobrecarga. Então, são antimísseis contra mísseis. Se você lançar muitos, alguns vão acabar passando, né? E ataques como drone, sistema de terra, enfim, ele vai sobrecarregar esse sistema, que foi algo que a gente observou ali na guerra da Rússia e da Ucrânia, com o ataque ucraniano em abril de 22. O que a gente pode entender? Essas guerras estão conectadas, por mais que a gente tenha tecnologia, assim, sempre avançando, sempre haverão falhas de ambos os lados, tanto de ataque de segurança, e quem paga essa conta acaba sendo o civil. No final das contas, esse aplicativo acabou salvando muitas vidas em Israel, né? Se não fosse por ele, a gente teria números muito maiores aí de vítimas no saldo dessa guerra até aqui. Sem dúvida. Inclusive, eu gostaria que tivessem tantos aplicativos para ambos os lados. A gente não pode esquecer que as vidas árabes também estão sendo gastas aí em um conflito de poder. É isso então, João. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Prevista pela Casa Branca para ocorrer nesta sexta-feira, a entrada de cerca de 100 caminhões com mantimentos básicos em Gaza deve ocorrer apenas amanhã ou no domingo, de acordo com o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários. O adiamento deixa ainda mais tenso o cenário de caos que atinge, na maioria, civis palestinos, que estão nos locais que sofrem bombardeios rotineiros de Israel, após o início da guerra com o ataque do grupo radical Hamas em território israelense em 7 de outubro. A entrada de ajuda humanitária foi permitida por Israel após a viagem de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ao país. O governo americano fechou um acordo com o presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi para fornecer suprimentos a Gaza por meio do território do Egito. Israel não permitiu que a ajuda viesse das terras israelenses. Gaza, que já vivia em condições precárias antes da guerra, foi submetida a um bloqueio total por parte de Israel e nenhuma ajuda humanitária foi permitida. Antes do conflito, 1.200.000 pessoas dependiam de ajuda alimentar da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados Palestinos. Apenas na faixa de Gaza moravam 2.200.000 pessoas. A agência informou à imprensa que cerca de 500 caminhões entravam por dia em Gaza, com ajuda humanitária, combustível e outros mantimentos. Para as agências humanitárias, a ajuda que vai entrar será muito abaixo do necessário.
O Ministério da Saúde palestino comunicou na madrugada desta sexta-feira que um total de 13 pessoas, incluindo 5 crianças, foram mortas depois que as forças israelenses invadiram e realizaram um ataque aéreo ao campo de refugiados de Nur Shams, na Cisjordânia. As forças de defesa de Israel afirmaram ter atingido mais de 100 alvos na faixa de Gaza, incluindo um que matou membros das forças navais do Hamas, que participaram do ataque de 7 de outubro. A FDI afirma que Amjad Majed Muhammad Abdul Aldeh, alvo de um dos ataques noturnos, esteve envolvido nos assassinatos de civis israelenses. Outro ataque noturno teve como alvo um esquadrão das forças aéreas do Hamas, depois que eles tentaram disparar mísseis contra aviões militares de Israel. Os militares afirmam que um túnel subterrâneo, um armazém de armas e dezenas de centros de comando estavam entre os 100 locais do Hamas atingidos durante a noite. Também entre os alvos estava uma mesquita no bairro de Jabalia, que Israel afirma conter bens e armas do Hamas e que foi usada pelo grupo extremista como posto de observação e ponto de preparação. Parentes de um brasileiro que tenta deixar a faixa de Gaza morreram em um bombardeio no norte do território, segundo afirmou a Embaixada do Brasil na Palestina nesta sexta-feira. Hassan Rabi, brasileiro que tenta deixar a faixa de Gaza, disse que seu primo, a esposa e todos os filhos e netos do casal foram mortos após um ataque aéreo atingir o prédio onde viviam no norte do território, na noite de quinta-feira. A embaixada brasileira confirmou as mortes. O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, disse que os parentes de Rabi não têm cidadania brasileira. Ele afirmou ainda que cerca de 60 pessoas no total morreram nesse ataque. Autoridades palestinas não confirmaram o número, mas nesta sexta-feira afirmaram que 352 pessoas morreram na faixa de Gaza. O programa Médicos Sem Fronteiras fez um alerta preocupante. A principal instalação médica na faixa de Gaza só tem combustível suficiente para alimentar seus geradores por mais algumas horas. Milhares de pessoas ficaram feridas em Gaza desde 7 de outubro, em consequência dos ataques aéreos de Israel em resposta aos ataques terroristas do grupo radical islâmico Hamas. De acordo com os Médicos Sem Fronteiras, muitas pessoas correm sério risco de morrer nas próximas horas, porque está se tornando impossível conseguir cuidados de saúde e alertou que os pacientes em unidades de terapia intensiva, recém-nascidos na neonatologia e aqueles em máquinas de suporte respiratório correm um risco maior de morte. Além de pacientes com doenças crônicas como diabetes e câncer, e mulheres grávidas também correm risco devido à escassez geral de medicamentos. Milhares de palestinos também estão abrigados no hospital Al-Shifa, tendo ido para lá em busca de refúgio seguro contra os constantes bombardeios. De acordo com o MSF, é vital que os hospitais voltem a funcionar e que cessar-fogos regulares sejam garantidos para que combustível e medicamentos sejam levados a essas unidades de saúde. E a seguir, presidente Lula veta parte do marco temporal das terras indígenas aprovado pelo Congresso. E ainda, Bolsa Família completa 20 anos, atendendo 22 milhões de brasileiros. O presidente Lula prometeu hoje acabar com a fome até 2026. Ele antecipou a meta que era para 2030. O compromisso foi acertado hoje durante a cerimônia, que marcou os 20 anos de criação do Bolsa Família. Um programa que ajuda muitos brasileiros a enfrentarem as suas maiores dificuldades. Todo dia 30, a Liliane já sabe, é o dia de sacar o Bolsa Família. Moradora de São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, ela recebe o benefício há 5 anos e sabe o quanto ele é importante para ajudar nas contas da casa e principalmente na alimentação da família. O Bolsa Família é um dinheiro que me ajuda muito hoje, ele ajuda a complementar a minha renda, né? Quando eu fiquei desempregada, eu fui atrás dos benefícios do governo, algo que pudesse me amparar.
E aí eu fui para o CRAS, fiz todos os processos do CRAS e hoje eu recebo o Bolsa Família. A Liliane faz parte dos quase 22 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família. O valor médio é de R$ 687 reais, e só em setembro deste ano custou 14,6 bilhões de reais ao governo federal. O programa, que é considerado uma referência de política social no Brasil, também coleciona o legado de famílias que conseguiram deixar a pobreza ao longo das 2 décadas de existência. Na casa da Stephanie, o programa de transferência de renda também ajuda bastante. Mãe de 5 filhos e desempregada, o benefício é a principal fonte de renda da família. Sou desempregada, eu cuido dos meus 2 filhos pequenos, não tenho com quem deixar. E pelo fato disso, o Bolsa Família me ajuda bastante com questão de pagar aluguel, de comprar alimento para dentro de casa e outras coisas, remédio. Nesta sexta-feira, o presidente Lula participou por videoconferência do evento comemorativo aos 20 anos do Bolsa Família. Foi a primeira aparição de Lula desde que ele fez a cirurgia no fêmur e nas pálpebras no fim do mês passado. No discurso, Lula disse que o benefício representa possibilidades na vida daquelas famílias de baixa renda. Eu tenho tentado repetir várias vezes a frase de que muito dinheiro na mão de poucos significa concentração de riqueza, significa empobrecimento, significa desnutrição. Lula também lembrou do conflito entre Israel e Hamas e fez um apelo pela paz e a solidariedade. Não é possível tanta irracionalidade, não é possível tanta insanidade que as pessoas façam uma guerra tendo em conta, de que as pessoas que estão morrendo são mulheres, são pessoas idosas, são crianças que não estão tendo sequer o direito de viver. Então, eu acho que nós precisamos, propor alto e bom som, em nome da vida das nossas crianças, a gente propor, paz. O presidente Lula vetou parcialmente o projeto de lei que prevê o marco temporal das terras indígenas. De acordo com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula manteve os pontos e barrou exatamente os artigos que datavam o limite das demarcações em 1988. Lula tirou todas as menções à temporalidade e também o artigo sobre indenização, no caminho oposto ao que pretendia o legislativo. Com isso, o governo acompanha o entendimento de inconstitucionalidade do STF e discorda do Congresso. O presidente vetou todas as menções à restrição das democracias até 1988, em especial do artigo 4 da seção 2, que trata das terras indígenas tradicionalmente ocupadas. Dele, só ficaram 3 parágrafos com dispositivos que já estão previstos na Constituição, como manter o procedimento demarcatório público e seus atos decisórios amplamente divulgados. Na prática, segundo o governo, foram vetadas todas as atividades econômicas que pudessem fazer com que os indígenas perdessem o manejo da terra. Com isso, foram vetadas as possibilidades de turismo e o cultivo de agrotóxicos. O artigo 26, que tratava das atividades econômicas em terras indígenas, foi mantido, desde que as atividades sejam feitas pela própria comunidade indígena, admitidas a cooperação e a contratação de terceiros não indígenas. Porém, foi vetado o trecho que permitia a celebração de contratos que visem a cooperação entre indígenas e não indígenas para a realização de atividades econômicas. Ou seja, tudo que no entendimento do governo significava ataque aos povos indígenas foi vetado pelo presidente da República. A decisão não foi surpresa. O governo já havia se declarado contra a demarcação temporal, criticada diversas vezes pelo petista durante a campanha no ano passado, mesmo com a pressão do setor do agronegócio e do Congresso. O martelo foi batido hoje após reunião com os ministros do governo no Palácio da Alvorada. Após consultar todas as pastas sobre o tema durante a semana, vigorou o entendimento de que sancionar o projeto em partes diminui as chances do Congresso derrubar o veto.
Depois de 2 meses em alta, o indicador do Banco Central, que serve como prévia do PIB, fechou em queda de 9,77% em agosto. Foi o segundo pior resultado do ano. O acumulado desde janeiro é de uma alta de 3% e nos últimos 12 meses de 2,82%. Encerrando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram com preocupação o rumo das taxas de juros nos Estados Unidos, que já estão no maior patamar em 2 décadas e podem subir mais. A guerra entre Israel e Hamas, que já chegou ao 14º dia e provoca aumento de tensões no Oriente Médio, também continuou no radar. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,45%, encerrando em R$ 5,03 na venda. A Bolsa de Valores também fechou em queda de 0,74% aos 113.155 pontos. A gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras vai ficar mais barata amanhã. No caso do óleo diesel, o preço vai subir. O preço médio de venda da gasolina vai ser de R$ 2,81 por litro, uma redução de 12 centavos. Com a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro, a gasolina que é vendida nos postos, a parcela que caberá à Petrobras deve ficar em R$ 2,05 por litro comercializado nas bombas. Já o patamar médio de venda do diesel para as distribuidoras vai ser de R$ 4,05 por litro, um aumento de 25 centavos. Como é obrigatória a mistura de 88% de diesel a 12% de biodiesel para venda nas bombas, caberá à estatal em média R$ 3,56 por litro. Na variação acumulada no ano dos preços de venda da gasolina e do diesel para as distribuidoras, há uma redução de 27 centavos por litro da gasolina e de 44 centavos no diesel. A Petrobras afirma que os reajustes nos combustíveis podem ser explicados por movimentos distintos no mercado e na estratégia comercial da estatal. No caso da gasolina, há o fim do período de maior demanda global, com maior disponibilidade e desvalorização do produto na comparação com o Brent. No caso do diesel, a demanda global se mantém, com expectativa de alta sazonal, o que torna o produto mais valorizado em relação ao petróleo. E a seguir, revelado esquema de espionagem que funcionou durante o governo Bolsonaro. E veja também, argentinos vão às urnas no domingo para escolher novo presidente em clima de indecisão. Foi revelado um esquema de espionagem durante o governo Bolsonaro. Políticos, advogados, ministros do STF e até jornalistas não teriam escapado de mais de 1.800 escutas ilegais feitas pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Ao todo, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Goiás, além aqui do Distrito Federal. Também houve a determinação do ministro Alexandre de Moraes para o cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva. Nesses mandados, então, foram presos ali 2 servidores da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Conforme já destaquei, então, esses pedidos e essas ações foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal, que ordenou ainda o afastamento do número 3 da ABIN, que é o Maurício Fortunato Pinto. Além disso, os agentes da Polícia Federal também estiveram cumprindo ali mandados de busca e apreensão na sede da ABIN aqui em Brasília. Segundo o que a gente conseguiu levantar e apurar é que durante, então, essas buscas, eles apreenderam, por exemplo, computadores utilizados por esses investigados, incluindo o próprio Fortunato. Qual o pano de fundo, então, dessa investigação que foi desencadeada, teve início em março deste ano? Justamente um sistema que era utilizado ali pela Agência Brasileira de Investigação, a ABIN. E segundo, então, a apuração da Polícia Federal, houve um uso demasiado durante os 4 anos do governo do, então, presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que o contrato, então, com a empresa que era responsável por controlar esse software se encerrou em 2021. E mesmo após, então, o encerramento, na conclusão ou na percepção de investigadores ali da Polícia Federal, houve esse uso por parte de integrantes do governo Bolsonaro, justamente para tentar conseguir localizar ou identificar dados daqueles
daquelas pessoas que perseguiam o governo do então presidente da República. Entre os dados, segundo então conseguiu apurar a Polícia Federal, por mais que essas investigações elas seguem em andamento e tudo está muito sigiloso, a gente conseguiu levantar o seguinte, né, que já foi possível então apurar, por exemplo, a utilização de dados ali, ou a busca de dados de jornalistas, também juízes, advogados e até mesmo integrantes do Supremo Tribunal Federal. Agora as investigações vão seguir em andamento, tudo ainda muito ali na base do sigilo, mas aos poucos a gente consegue apurar algumas informações junto à Polícia Federal. Alguns integrantes, inclusive, da Polícia Federal consideram toda essa situação envolvendo a ABIN, esses dados, um enredo montado por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de integrantes que fizeram parte do governo, um enredo justamente para um golpe, é o que dizem, afirmam alguns investigadores, claro, nos bastidores em off. Em nota, a ABIN afirmou que os servidores na mira da PF foram afastados de forma cautelar e que o sistema secreto de monitoramento deixou de ser usado em maio de 2021. O tenente-coronel Rivelino Barata foi exonerado hoje da direção do Arsenal de Guerra de São Paulo. Ele deixou o cargo após o furto de 21 metralhadoras no quartel do Exército em Barueri, no estado paulista, em que Rivelino tomava conta. Mesmo sem indícios de participação, a situação do ex-diretor ficou insustentável dentro do quartel. Em seu lugar, assume o novo diretor, Coronel Mário Vitor Vargas, de 48 anos de idade. Agentes da Polícia Militar realizaram na manhã desta sexta-feira uma operação na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a corporação, o objetivo da ação é coibir práticas criminosas, desobstruir vias com retirada de barricadas e reprimir o roubo de veículos no acesso à comunidade. A operação ocorreu no dia seguinte à recuperação de 8 metralhadoras desviadas do Exército de São Paulo naquela região. No fim da tarde da quinta-feira, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes encontraram o armamento nas proximidades da Gardênia Azul. A Polícia Militar não afirma se a relação entre a operação e o fato ocorrido horas antes. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, 8 unidades escolares foram fechadas, prestando atendimento remoto para garantir a segurança das crianças e funcionários. A pasta não informou quais escolas e a quantidade de alunos afetados. Além das escolas, uma clínica acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para a segurança de usuários e profissionais, interrompeu o funcionamento em razão da operação da polícia. A Polícia Federal começou hoje uma nova operação contra a corrupção na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Os alvos da vez foram 4 policiais civis, incluindo um delegado. Eles são acusados de desviar mais de 200 quilos de cocaína que haviam sido apreendidos em 2020. A 5ª Vara Federal Criminal do Estado determinou que o grupo seja afastado de suas funções e obrigados a usar tornozeleira eletrônica. Em nota, a Polícia Civil informou que foram abertos procedimentos internos para a apuração do caso. 8 das 21 metralhadoras do Exército furtadas do Arsenal de Guerra do quartel em Barueri, em São Paulo, foram encontradas no Rio de Janeiro. Militares envolvidos no controle do armamento são suspeitos de participar do furto e já receberam os formulários para apresentar oficialmente as defesas. Elas foram encontradas na entrada da Gardênia Azul, na zona oeste do Rio. A apreensão de 4 metralhadoras .50 e outras 4 mags calibre 7.62 foi feita por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com o apoio da Inteligência do Exército. Ninguém foi preso. Outras 13 armas ainda estão desaparecidas, 7.50 capazes de derrubar aeronaves e 6 mags usadas para combate. O furto foi descoberto no último dia 10 de outubro e, segundo informações, as armas foram levadas do Exército no feriado de 7 de setembro. A investigação já identificou suspeitos de participação no furto. Na quarta-feira, um vídeo mostrou 4 dessas armas sendo oferecidas a traficantes do Comando Vermelho. As 4 armas que aparecem no vídeo estão entre as 8 apreendidas nesta quinta. Policiais descobriram que parte desse arsenal havia, de fato, sido comprada depois de ter sido oferecido em 4 favelas dominadas pela facção: Nova Holanda, no Complexo da Maré, Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, Rocinha e Cidade de Deus.
A menos de um mês do Enem, a ansiedade aumenta entre os estudantes. A prova, considerada uma das mais importantes para o ingresso no ensino superior, está marcada para os dias 5 e 12 do mês que vem. Turma cheia e todos atentos à explicação do professor. A moral da poesia da leitura do Manuel de Barros é você se transformar criança novamente. Só nesta sala são mais de 60 estudantes que se preparam para uma das provas mais importantes do país, o Enem. A Júlia é uma das alunas que está focada, principalmente na redação. Eu sou uma pessoa mais de humanas, mais de linguagens. E a redação é algo que ajuda bastante para qualquer curso. É muito importante você saber redação e aqui na escola a gente aprende muito essa questão. A estudante de 16 anos sonha em ser colega de trabalho quando o assunto é levar notícia para quem está em casa. Isso mesmo, eu quero fazer jornalismo e eu creio que a redação vai me ajudar muito a passar nesse curso. Já o Pedro prefere as exatas. É estudante do cursinho há quase um ano. Já fez outras provas, mas o nervosismo é o mesmo. Acaba dando um pico de ansiedade, né? Mas com treinamento as coisas vão dar certo. Com o Enem se aproximando já no início do próximo mês, a ansiedade aumenta e os estudantes ficam mais apreensivos com esta prova e também com outros vestibulares que abrem portas para o ensino superior. Mas tem como aliviar essa tensão. Essa semana a gente tem, na sexta-feira, interclasse de vôlei, na outra, interclasse de futsal, que é uma forma deles socializarem e saírem um pouquinho dessa tensão em relação ao vestibular, ao Enem. As provas do Enem acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. Além dos estudos, é preciso preparar o corpo e a mente. É o que diz esta psicóloga especialista em adolescentes. Continuar mantendo a nossa alimentação saudável, continuar fazendo nosso exercício físico, continuar tendo momentos de lazer, momentos, né, que você vai parar para relaxar, para se distrair, para fazer alguma coisa que te faz bem, que você goste. É importante a gente ter esse momento de descanso para a gente poder relaxar a nossa mente para chegar no dia da prova e a gente conseguir lembrar de tudo que foi estudado durante o ano. Um novo medicamento desenvolvido pela Janssen demonstrou pela primeira vez um efeito positivo contra o vírus da dengue. A empresa divulgou hoje os resultados iniciais da segunda de 3 etapas de estudos com resultados animadores. O medicamento JNJ-1802 induziu uma atividade inédita no organismo, sendo seguro e bem tolerado. Com isso, o remédio avançou para a última fase, que vai estabelecer a eficácia em voluntários de 10 países, incluindo o Brasil. Se aprovado, poderá ser o primeiro tratamento para a infecção que mata cerca de 1.000 pessoas por ano no país. A Argentina vai ter eleição no próximo domingo. Será o dia do primeiro turno para a escolha do novo presidente da República. Uma das maiores expectativas é saber quantos eleitores irão exercer o direito de voto. Nas eleições primárias, realizadas no dia 13 de agosto, apenas 69% dos argentinos com direito a voto foram às urnas. O segundo menor comparecimento já registrado desde que o país retornou à democracia 40 anos atrás. Como os argentinos são muito politizados, este é um sinal de insatisfação do povo com a atual situação do país, que enfrenta sérios problemas na economia, com desemprego alto, inflação maior ainda e dificuldades até para pagar as contas. E nestas eleições primárias, realizadas para saber quem pode ser candidato, o vencedor foi o ultradireitista Javier Milei, que prega, entre outras coisas, a dolarização da economia, o rompimento de relações com o Brasil por ter um presidente esquerdista e afirma que o Mercosul não vale nada. E das últimas 12 pesquisas de intenção de voto, ele foi apontado como o vencedor em 11. O único levantamento que ele perdeu foi para o ministro da Economia, Sérgio Massa, que é o candidato do atual presidente, Alberto Fernandes. Quem também está na corrida é Patrícia Bullrich, que também é de direita, mas moderada. Só que ela não aparece em condições de fazer frente aos outros candidatos. O que surpreende é que nas ruas, a maioria das pessoas consultadas sobre em quem vão votar dizem que ainda não sabem. E ainda hoje, Cuiabá tem um dia de cidade mais quente do mundo, com mais de 44 graus de temperatura. E também, para roubar uma loja na Polônia, um ladrão fingiu que era modelo.
A capital do Mato Grosso, Cuiabá, bateu o recorde histórico de temperatura. Ontem, os termômetros marcaram 44,2 graus, o que deixou a cidade como a mais quente do mundo, hein, Beatriz? É verdade. Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o que também não falta é sol. E por isso, lá uma empresária decidiu colocar um bebedouro com água bem geladinha no centro da cidade para matar a sede de quem passa. Esse tem sido o vilão dos últimos dias. O sol não está dando trégua em Campo Grande. Andréia saiu de casa com uma garrafa d'água. É o jeito, muito calor, tem que se hidratar, né? Olha só. E esse tempo quente? Muito, demais. E daí a água é para você e para o pequeno? Para o pequeno, principalmente para o pequeno. Campo Grande bateu recorde de calor nesta quarta-feira, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. O calor tá muito, demais, né? Tá demais esse solzão. O sol tá demais também. Andar pelo centro assim nesse calor fica como? Terrível. E para suportar essa quentura, hidratação é a palavra de ordem. Bastante água. No lugar que você chega tem que tomar. Eu chego no banco lá e já tomei uns 3 litros de água lá. Quem não resiste a uma água gelada nesse tempo quente, né? Caminhar pelo centrão de Campo Grande tem as suas dificuldades neste calorão e para contornar essa situação, essa loja que fica bem aqui na 13 de maio está oferecendo água de graça para as pessoas durante este período de calorão na capital. O bebedouro fica assim, livre para quem quiser matar a sede com um copo descartável ou até completar a garrafa. Teve uma senhora que passou mal lá na frente. Daí eu falei, fui levar um copo d'água. Ela falou, nossa filha, que água geladinha, se todo mundo fizesse isso, ia ser bom. A Solange é proprietária da loja que fica na rua 13 de maio, centrão de Campo Grande. Colocou o bebedouro há 2 meses e tem feito sucesso. Como ele já estava lá no fundo guardado, eu falei, sabe um negócio? Vou colocar o bebedouro na frente, porque toda hora as pessoas pediam água pra gente. Coloquei na frente e coloquei. No começo eu tinha escrito até de caneta. Tá feinha assim, os outros falaram assim, vai lá e imprime o negócio. Eu falei assim, não, o que importa é eles matar a sede deles. Daí agora eu falei assim, deixa aí à vontade, eles bebem, matam a sede, refresca, o calor tá muito. Muita água, hein? Muita água, senão não aguenta. Mesmo com discursos cada vez mais incisivos sobre a manutenção das florestas, o cenário em território brasileiro é preocupante. A área ocupada por florestas naturais no Brasil caiu 15% em 38 anos, com uma aceleração entre 2018 e 2022. Os dados divulgados pelo MAP Biomas demonstraram que o total passou de 581 milhões de hectares em 1985 para 494 milhões no ano passado. Um total de 87 milhões de hectares suprimidos nesse período. Contudo, o dado mais preocupante é que 11% desse total foram registrados nos últimos 5 anos. Os dados demonstraram ainda que os biomas que mais perderam florestas naturais entre 1985 e 2022 foram o Cerrado, com 27%, e a Amazônia, com 13%. De acordo com a coordenação científica do MAP Biomas, as florestas são importantes para manter o equilíbrio climático e protegem os serviços ecossistêmicos vitais. Com isso, a perda contínua das florestas representa uma ameaça direta para a biodiversidade, a qualidade da água, a segurança alimentar e a regulação climática. Pensando nisso, o governo federal lançou neste ano 2 ações com foco para diminuir a destruição da Amazônia e do Cerrado. Em junho, foi lançada a nova versão do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal e, em setembro, a reedição atualizada do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no bioma Cerrado. A proposta traz 4 eixos de atuação que incluem medidas como criação de unidades de conservação, incentivos para a bioeconomia, regulamentação do mercado de carbono, monitoramento da degradação das terras, entre outros pontos. As florestas naturais são formadas por diversos tipos de cobertura, como restingas, savanas e mangues, além das formações florestais encontradas na Amazônia e na Mata Atlântica.
Esses ecossistemas ocupam 58% do território brasileiro. O cenário de mudanças climáticas previsto para Caatinga é catastrófico para a maioria das espécies de mamíferos terrestres que habitam a região. Um estudo publicado prevê a perda de mais de 90% das comunidades desses animais no bioma, com 87% das espécies perdendo o habitat ainda em 2060. A equipe de pesquisadores da Unicamp e das federais da Paraíba e de Minas Gerais cruzou as mais recentes previsões de temperaturas futuras divulgadas pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da Organização das Nações Unidas, com bancos de dados de ocorrência de espécies de mamíferos na Caatinga e os resultados publicados na revista global Change Biology. Foram utilizados diferentes modelos de estatísticas para capturar as tolerâncias fisiológicas das espécies ao clima atual. Esses modelos foram então explorados em futuros cenários do clima, trazendo resultados semelhantes entre si. Até 2060, segundo o IPCC, as temperaturas médias devem subir em 2,7 graus no norte da América do Sul, com um aumento de 21 dias secos consecutivos na estação seca. Uma vez que são necessários milhares ou milhões de anos para os animais se adaptarem a mudanças tão drásticas, os modelos apontam que apenas algumas poucas espécies encontrariam mais áreas climaticamente adequadas no futuro. Entre elas, tatus, cotias e veados, todas de grande porte. Entretanto, espécies primatas, por exemplo, perderiam áreas adequadas. Pequenos mamíferos cujos indivíduos adultos têm menos de 1 quilo serão os mais prejudicados. Esses animais constituem 54% dos mamíferos da Caatinga. No total, 12 espécies, 12,8%, perderiam completamente os habitats em 2060, no cenário mais otimista. Segundo o modelo mais pessimista, porém, seriam 28 espécies, 30% sem áreas adequadas até 2100. Entre pequenos roedores, marsupiais, animais como a cuíca, o rato da árvore e o rato de espinho serão alguns dos mais prejudicados. Em todos os cenários, a parte mais afetada do bioma será a leste. Nessa área ocorre a transição com a Mata Atlântica. A maior umidade trazida da costa tem como uma das consequências mais espécies vivendo ali. Por isso, os autores do estudo defendem que o sucesso de políticas socioambientais e de planejamento da conservação de longo prazo depende que previsões sobre a biodiversidade sejam consideradas. O assunto agora é sobre saúde mental. Entre os tratamentos e ações para ajudar quando a doença é invisível, há a questão de quando ela é conduzida por fatores externos, como a violência psicológica, que atinge principalmente as mulheres. Cadê meu almoço? Eu tô terminando, eu vou fazer. Você tá de brincadeira comigo, é? Cadê meu almoço? Não, eu vou fazer. Você ainda não fez meu almoço? Não, eu vou terminar agora, eu tava só lavando os troços. Idiota, o que é que você tá pensando? Tô morrendo de fome aqui, você ainda não fez meu almoço? Definir uma agressão quando ela é concreta e deixa marcas é mais fácil do que perceber as violências que avançam quase que silenciosamente. Assim, as mulheres vão se tornando cada vez mais vítimas desse tipo de agressão, onde o crime de violência psicológica vem sendo cada vez mais registrado formalmente. A mulher que era vítima somente de violência psicológica, não existia um crime para estar registrando. Né? Então, ela às vezes era coagida, controlada, não tinha sua liberdade, não podia estudar, não podia trabalhar, não podia ter um meio social, né? Conviver com amigas, com família. Para esses casos, não existia um crime específico para estar sendo registrado aqui na delegacia, apesar de a gente saber que essa situação é uma situação de violência, né? Violência psicológica. Os casos de violência psicológica contra a mulher são mais comuns que os agressores sejam parceiros ou parentes, próximos ou distantes, e também aqueles que não possuem mais nenhum relacionamento com a vítima, como ex-maridos ou ex-namorados. Foram os dados coletados na última Pesquisa Nacional da Saúde, realizada em 2019.
Muitas vezes, já no início, no registro do boletim de ocorrência, já é identificada a situação de violência psicológica e já é colocado ali no boletim de ocorrência. Nesses casos, a mulher geralmente apresenta alguma documentação, por exemplo, um relatório de um acompanhamento psicológico que ela já vem fazendo, demonstrando sinais e sintomas decorrentes da situação de violência que ela vivenciou, uma receita de uma medicação psiquiátrica, um atestado de afastamento do trabalho por questões emocionais, um atestado psiquiátrico. Algumas dessas documentações já são juntadas, né, no boletim de ocorrência de violência psicológica e são, depois é feito todo o inquérito, ela dá depoimento, são juntadas várias provas e é encaminhado daí para o Ministério Público. Mas quando essa situação não chega à delegacia, o boletim de ocorrência não é confeccionado, ele para nas unidades de saúde. Às vezes por falta de profissionais ou por continuidade mesmo no tratamento. E é aí que entra uma iniciativa público-privada através da Universidade do Extremo Sul Catarinense e a Prefeitura Municipal de Criciúma, que ajuda a identificar essas mulheres que estão sofrendo de violência psicológica e a darem um tratamento correto e digno a elas. Ela entra, ou ela vem de forma espontânea, né, de demanda espontânea para a gente, ela pode chegar aqui, ou muitas vezes ela chega aqui nas clínicas também para atendimento em alguma situação de saúde, o pessoal traz para nós quando quando consegue reconhecer uma situação de violência, ou que ela entre em qualquer lugar da nossa rede de assistência, quanto pública e privada, né, pelas nossas unidades ou as nossas entradas de emergência, ela pode ser encaminhada para nós. O Núcleo de Prevenção às Violências e Promoção da Saúde identifica que quando elas chegam ao ponto de pedir ajuda, é mais fácil dar continuidade ao tratamento. Quando elas chegam, também elas já querem atendimento, né? Já chega numa situação, porque é difícil tu reconhecer, né? Tu já está bem humilhada, já está bastante debilitada emocionalmente, porque geralmente tu não consegue desvincular, perceber isso no início, né? Então elas ficam. O artigo 7º, inciso 2 da Lei Maria da Penha já definia a violência psicológica como forma de violência doméstica familiar contra a mulher. A lei número 14.188, sancionada pelo governo federal no último dia 29 de julho deste ano, alterou agora o Código Penal, criando a tipificação da violência psicológica contra a mulher. Ou seja, agora alguém pode ser enquadrado na lei e sofrer pena de 6 meses a 2 anos e multa. Agora você vai acompanhar uma história um tanto quanto curiosa. Em Varsóvia, capital da Polônia, um ladrão invadiu uma loja, fingiu ser manequim e furtou joias de uma galeria. A polícia da Polônia prendeu um homem de 22 anos que se passou por um manequim de uma loja para cometer vários furtos em um centro comercial de Varsóvia. De maneira bem criativa, o ladrão tentou enganar até mesmo as câmeras de segurança para conseguir se safar. De acordo com a polícia, depois de invadir uma loja de roupas após o fechamento do estabelecimento, o homem vestiu roupas novas e ficou parado em uma vitrine para se passar por um manequim. A porta-voz da polícia de Varsóvia disse que o objetivo do criminoso era não ser visto pelos vigilantes e nem pelas câmeras de segurança. Fazendo isso, o homem teve tempo de roubar joias em um estande instalado em uma galeria. Mas a estratégia falhou. O homem foi detido provisoriamente e pode ser condenado a até 10 anos de prisão. Após prender o jovem, a polícia de Varsóvia informou que nunca tinha visto algo assim. Provavelmente, ninguém já havia pensado em se camuflar de manequim para executar algum roubo. Se a moda pega... E começou agora há pouco os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. A cerimônia de abertura aconteceu no Estádio Nacional, na capital do país. O torneio contará com 58 modalidades. 21 darão vagas diretas para as Olimpíadas de Paris em 2024. Os Jogos serão realizados até o próximo dia 5 de novembro. Cerca de 2 semanas de muita competição. Quase 7 mil atletas vão entrar em ação e o Brasil
é um dos principais favoritos em quase todas as modalidades. O Esquadrão Verde e Amarelo contará com uma delegação recorde em toda a sua história. Serão mais de 1.000 pessoas, sendo 621 atletas, com grandes nomes do esporte, como Rebeca Andrade e Raíssa Leal. O Brasil espera uma verdadeira chuva de medalhas. Boa sorte, Brasil! E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite. Fique na paz. Tchau.